Eu acho que o ponto de partida é dizer que é a tradição eclesiástica, é essa tradição quem atribuiu a autoria ao Evangelho de Mateus. E nós podemos encontrar em dois autores dessa chamada tradição eclesiástica. O primeiro desses autores é esse aqui, né? Que em grande parte é responsável por quase todas essas nomeações. Ó, contra as heresias. Olha o autor aí, ó. Irineu de Leão, né? Um bispo que está escrevendo essa obra aqui por volta de 180, logo, né, no século II, na segunda metade do século II. Então, esse autor é a primeira referência concreta, palpável, que nós temos em mãos, em que ele vai atribuir a Mateus como tendo escrito, né, esse evangelho. Então, é um apóstolo, segundo esse autor, quem escreveu. O segundo autor, extremamente importante, né, muito, muito, muito importante em termos de antiga tradição eclesiástica, é esse cara aqui, ó. História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia. Vocês estão vendo? Tudo está em português, cara. Tudo em português. Então, você, hoje, só não acessa essa antiquíssima tradição eclesiástica se você tiver, obviamente, duro, como a quase totalidade dos brasileiros está, sem grana, né? Ou se tem uma grana sobrando, pouca que seja, olha aí, ó, duas importantes obras antigas para se comprar, para se ter em casa, para se ler. Porra, André, mas por que eu vou comprar esse e não o Irineu? Né? Porque Eusébio de Cesareia, ele tem algo de espetacular. Tanto Irineu quanto Eusébio, esses caras tinham uma biblioteca, alguns códex, livros e muitos rolos de papiros. Esses caras estavam cercados por livros. Eusébio, ele tem uma característica mais interessante, porque enquanto Irineu está combatendo o que ele entende ser ideias que são desviantes, vocês já me ouviram falar muitas vezes no Instagram, no YouTube, não é, sobre a autoproclamada ortodoxia. Então, esse cara aqui, que tem uma biblioteca junto de si, ele está muito mais preocupado em falar das chamadas heresias, entre aspas, aí, daqueles textos que estavam circulando, né, entre cristãos e que ele achava que não eram bons textos, não. Ele achava que aquilo ali estava tudo errado. Né? E, nesse ponto, ele vai mostrando, além de denunciar os erros, ele também mostrava o que era certo. E é nesse momento que ele vai falar de Mateus, vai falar de Marcos, vai falar de Lucas, de João. Então, é um excelente texto. Mas esse outro aqui, escrevendo no início do século IV, Eusébio de Cesareia, é mais interessante. Por quê? Porque ele não está apenas e tão somente preocupado em falar de heresias, de desvios, né, de rumo. Ele está preocupado em citar um enorme conjunto de autores, muitos deles que nós temos, que chegaram até nós, e outros tantos autores que não chegaram até nós, mas ele citou. Então, como é que se faz aí? Como é que a gente sabe se o miserável do Eusébio de Cesareia, quando cita um autor, se ele está inventando a citação ou se ele está mesmo
citando o texto do autor. A prova é simples. O que a gente faz? Nos textos que Eusébio cita, no século IV, para autores situados entre o século I, II, III, até a época dele, os textos que nós temos, a gente abre e confronta o que ele está citando para ver se está nos textos que nós temos. E o Miserável, do Eusébio de Cesareia, era ipsilítere, citava exatamente o que estava no texto. Logo, aqueles autores que nós não temos acesso, porque os textos se perderam, mas que Eusébio citou, nós podemos dizer 100% de certeza que Eusébio está citando tal qual o texto era. Ele não muda a citação. Entenderam? Então, esse cara vai apresentar a vocês todo um enorme conjunto de pensadores cristãos, a começar por um chamado Papias. Quase todos vocês nunca ouviram falar de Papias. Mas é um autor muito importante. Por quê? Porque Papias vai escrever um documento, melhor, um livro, ou melhor, 5 livros, numa obra onde ele tenta buscou reunir, as palavras de Jesus Cristo. Ele vai reunir isso aí, num livro com 5 capítulos. E é nesse momento que a gente fica sabendo quais são as ideias centrais de Papias. Mas Papias é quando? De quando é esse cara? Final do século I, início do século II. Ele é contemporâneo, não quer dizer que ele tenha conhecido, mas ele é contemporâneo a Lucas, ele é contemporâneo a João, ele é contemporâneo a alguns textos deuteropaulinos que estavam sendo escritos. Então, você passa a ter acesso a ideias de autores que muitas vezes a gente não sabe. Então, qual é o grande problema que ocorre com cristãos hoje? Né? Os cristãos vão para as igrejas, vão para as missas, vão para os cultos e são bombardeados com as informações de que só tem que ler a Bíblia. Aí o cara fica ali, né? E fica tirando onda. Olha, já li 40 vezes a Bíblia. Parabéns, parceiro. Né? Você vai ganhar um prêmio. Né? Mas e os outros autores? Os outros autores não interessa. É uma espécie de lixo, né? Que não vale a pena. Mas como assim? São autores tão ou mais antigos do que muitos dos textos que compõem, por exemplo, o Novo Testamento. Então, você abrir mão, honestamente, abrir mão de autores como esses aqui, Inácio de Antioquia e tantos outros, você deixar de lê-los pelo simples fato de que não está na Bíblia, é um enorme equívoco. A mais antiga tradição diz que o Evangelho foi escrito por um discípulo de Jesus chamado Mateus, o cobrador de impostos, tal como aparece em Mateus capítulo 9, versículo 9. E esse texto teria sido escrito nos territórios propriamente judaicos, na Judéia, Galiléia, de alguma maneira teria sido escrito ali. É isso que essa mais antiga tradição nos informa. A leitura mais moderna, mais atual, mais contemporânea sobre o autor do texto o liga não propriamente à Judéia
ou a Galileia. Ao contrário, tende a ligar o autor do texto à Síria, basicamente, né, a região ali de Antioquia. Então, o nosso autor, de acordo com os especialistas mais modernos, mais próximos de nós, mais contemporâneos a nós, situam o autor do Evangelho de Mateus como sendo, né, alguém situado na Síria, próximo ali aos territórios judaicos, próximo à Galileia, né, mas nessa região mais ocidental ali, próximo ou mesmo em Antioquia. Então, esse é um dado interessante aí. E a gente pode se perguntar, né, mas por que localizá-lo, situá-lo, né, dentro da Síria? Não é bem uma suposição, né? Muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, você tem que abrir o texto. Abrir o Evangelho de Mateus, né? E lá no capítulo 4, versículo 24, porque Mateus está citando Marcos, mas ele vai agregar uma informação que não está em Marcos. O passo é o seguinte, ó, capítulo 4, versículo 24. Eu vou começar no 23, tá bom? E Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles e anunciando a boa nova do reino e curando todas as doenças e todas as enfermidades do povo. Isso é 4:23. Vamos entrar agora no capítulo 4, versículo 24. E a fama dele espalhou-se dali, olha só a novidade, ó, até a Síria. Até a Síria. Foi para lá. Então, parece que o autor, né, perambulou por aqueles lados lá da Síria. Então, há um dado aí que é interessante. Esse autor está localizado, enquanto um indício, fora dos territórios judaicos, está lá na Síria. De alguma maneira, textos que dependem de Mateus, textos que dependem, porque citaram Mateus e que circularam, não é, na Síria, também sugerem que esse evangelho estava circulando mesmo ali. O evangelho dos nazarenos, né, que cita a beça Mateus, o evangelho dos nazarenos, cita muito Mateus. Pô, o autor, sem sombra de dúvida, está localizado na região da Síria. Além disso, outros textos importantes que marcam, não é, um certo diálogo, se não tão intenso quanto o Evangelho dos Nazarenos com o Evangelho de Mateus, mas você vê claramente que os autores leram Mateus, também circularam pela Síria. Segundo Clemente, Justino, Ptolomeu, Carta Flora. Então, esses textos que também encontramos referências, encontramos fortes indícios de que eles estavam ali, não é, se movimentando na região de Antioquia, Síria, mostram que esse texto mateano ele pode mesmo ter as suas raízes, pode mesmo estar localizado dentro da Síria. Então, guardem esse dado.
Nós temos dois grandes berços aí, entre aspas, para esse movimento de Jesus sem Jesus. Vocês já me conhecem, sabem que eu organizo a história, não é, mais originária de Jesus em duas partes, com ele vivo. Então, o movimento de Jesus com Jesus, esse movimento vai durar enquanto Jesus estiver vivo, portanto, até a primeira metade dos anos 30, em algum momento, entre o ano 30 e 35, Jesus vai ser crucificado, vai morrer, vai sair da história. Acabou. Mas existe um outro movimento, o movimento de Jesus sem Jesus. Esse movimento tomou a decisão de dar continuidade às ideias de Jesus. Claro, é um movimento multifacetado. Então, são movimentos de Jesus sem Jesus. Um deles estava localizado em Jerusalém. Se vocês abrirem a carta de Paulo aos Gálatas, Paulo vai a Jerusalém 2 vezes. Na primeira delas, vai se encontrar com Pedro e aproveita que está lá e encontra Tiago, o dito irmão do Senhor. E num segundo momento, 14 anos depois, ele volta a Jerusalém e encontra lá Pedro, Tiago e João, a quem Paulo chama de as colunas prestigiadas. Então, esse é um dado importante. Parece que o movimento que inicialmente ficava lá na Galileia se deslocou e foi para o centro pulsante do judaísmo, Jerusalém. Esse é o movimento de Jesus sem Jesus de língua aramaica, que, infelizmente, a gente conhece muito, 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 muito pouco. O segundo movimento de Jesus sem Jesus, cara, está ali na Síria. É lá que esse movimento mais helenizado acontece. E, incrivelmente, os cristãos praticamente não estudam a Síria. Não estudam. Ali é o berço de um desses movimentos antiquíssimos. Ali estava Paulo. Ali estavam judeus helenizados que estavam sempre indo a Jerusalém e voltando, e muitos desses que voltam, né, estão proclamando Jesus como Kyrios, né, como Senhor. Esses caras são os primeiros a fazer isso. Ainda nos anos 30. Ainda nos anos 30. Então, Mateus, de alguma maneira, tem relação com esse berço aí, com esse local onde um dos importantes movimentos de Jesus sem Jesus estava localizado. Era um dos centros disseminadores, missionários, né, da palavra de Jesus, das ideias de Jesus.